Olá pessoal, estamos de volta para mais uma lista de exercícios e vamos estar aqui apresentando o terceiro exercício. No mesmo, tem aqui, cria um programa em C que leia 4 números inteiros e mostre a média desses números. Estrutura de repetição. Ou seja, vamos usar a estrutura de repetição para poder fazer esse programa. Vamos por partes. Cria um programa em C. Já criamos aqui o programa em C. Perfeito. Que lê 4 números, certo? Eu vou ler 4 números e no meu problema ele diz que é uma estrutura de repetição. Como devemos fazer? Cria um for ou um while, tanto faz, para poder fazer essa leitura desses 4 números. Eu vou estar utilizando a estrutura de repetição for. Primeiro eu vou declarar a variável int, vou chamar aqui de x, como a gente vem fazendo exemplo, e que começa com 1. Certo? Depois a gente vai digitar o número, chamar aqui de num. Pronto. Essa é a primeira parte. Né? A gente vai fazer uma estrutura de repetição que lê 4 números. Então, devemos declarar o nosso controle, que a gente chamou de x. Eu poderia chamar de count, enfim. E depois colocamos o número que será responsável para ler. Vamos lá. Vamos criar a estrutura aqui do for x, ponto e vírgula. Lembrando, pessoal, que eu não coloquei nenhum valor assim, ó, vamos supor x igual a 1, porque eu já declarei lá em cima que ele começa, então não preciso mais colocar outro valor aqui para x. X, ponto e vírgula, é x menor igual a 4, x, ponto e vírgula, no caso, x mais para fazer o autoincremento. Ok. Vamos lá. Melhor, eu vou fazer com o while para a gente treinando. Certo? Eu vou fazer com o while para a gente treinando. Aqui. O while é a mesma coisa. Escrevemos a condição, como já vimos. X menor ou igual a 4. Enquanto x for menor ou igual a 4, faça o seguinte. Ele vai fazer lá o processo. Lembrando que no while teremos que colocar o contador aqui. Que vai ser x mais, como já vimos em outras aulas. Certo? Vamos lá. Pronto, já criamos a nossa estrutura para ele ficar fazendo loop 4 vezes. Agora vamos ler esses números. Vamos colocar aqui a função printf para dizer digite o número. E a gente pode já brincar aqui dizendo digite daquela mesma forma, no percentd, para a gente exibir o x, ele vai aparecer lá 1, 2, 3, 4, enfim. Número. Vou estar executando aqui para vocês verem. Apareceu lá, digite, né? Apareceu tudo ali ao mesmo tempo, porque na verdade nem apareceu o x, né? Apareceu aqui o x, pra gente ver, vamos lá. Pronto, digite o primeiro número, saiu tudo junto, não colocamos nenhum barra n. E aqui a gente vai colocar agora barra n, para vocês verem que tá como tá essa exibição aqui. Digite o primeiro número, segundo, terceiro e quarto. Vamos colocar o comando de leia, que é o scan. Percentd, fechou, e comercial, e a variável chamada num. Vamos lá testar? Digite o primeiro número, 8. Digite o segundo número, 6. Digite o segundo número, 7. Digite o segundo número, 14. Pronto, já digitamos 4 números. Não fez nada porque ainda não colocamos para que ele faça alguma coisa. Então, vou fechar aqui. E vamos lá. Qual é a outra parte do programa que devemos fazer? Recapitulando, cria um programa em C, já criamos, que é o arquivo. Ele é 4 números, também já fizemos. Está lendo 4 números. E nesse caso ele já decretou aqui que tinha que ser inteiro. Também fizemos esses 4 números
do tipo inteiro. E mostra a média desses números. Pessoal, como é que eu faço a média? A média é a soma daqueles valores que foram digitados e no final divide pela quantidade de números, ou seja, no caso aqui do nosso é 4. Para isso, devemos fazer o seguinte, declarar uma variável chamada soma, para armazenar a soma desses valores. Então, vamos lá. Criamos uma variável soma. Onde que colocamos, Agnaldo? Devemos colocar lá dentro do while. Por quê? Porque toda vez que eu vou passando as 4 vezes, ele vai armazenando dentro do valor soma. Eu vou escrever e vocês vão entender melhor. Soma igual a soma mais um. Não, porque se eu colocar mais um, toda vez que ele passa aqui, ele vai somar mais um. E o valor de soma no final vai ficar com o número, vai ficar 4, vai incrementando até terminar. E eu tenho que fazer o quê? Para ele somar quem? Número. Certo? Por que número? Foi o número que eu li. Ele vai fazer soma igual a soma mais o número que está lendo. Exemplo, vou iniciar aqui com 0, né? Sempre iniciar aqui com 0. Soma está com 0. Ele vai receber soma de novo, que vai ficar com 0. Mais o número que eu li, vamos supor que eu li 14. Então, ele vai aparecer ali 14. Passou a segunda vez, a soma já tem o número 14. Ele vai somar o 14 mais o número que ele digitou. E aí, por diante. Vamos testar. Vou botar aqui 2, 3, 4, 5. Beleza, já finalizou. Não apareceu nada porque não colocamos para mostrar nada. Vamos fazer um teste. No final aqui do programa, depois que ele termina o while, vou colocar aqui para exibir o valor de soma. Só para a gente testar. Print %d vou botar aqui antes dele. Valor de soma. Valor de soma. Vou colocar aqui a variável soma. Só para a gente ter a noção como é que ficou aqui. Digitar um número, vou botar 2. Mais 2, 4. Mais 2, 6. E o valor da soma tem que dar 8. Tá vendo? O valor soma 8, porque ele foi somando. Eu vou fechar porque nos interessa. Não nos interessa o valor de soma que ele está pedindo aqui. Mostre a média desses números. Eu só coloquei soma ali para a gente entender o que está acontecendo. Vou comentar essa linha, como já tinha explicado, e fazer o seguinte. Pronto, eu já obtive o valor desses números. Qual é o próximo passo? Mostrar a média. Para mim fazer a média, o quê? Eu pego a soma desses números, que a gente já fez, e divido pela quantidade dos números que foram lidos. Nesse caso aqui, é o número 4. Então, preciso declarar uma variável média. Vou começar com 0 também. E depois que ele leu, depois que ele somou tudo, depois disso, que ele vai calcular a média. A média recebe, né, o sinal ali de 1 igual é a atribuição, recebe, soma, dividido por 4, que é a quantidade de números que foram lidos. Pessoal, isso aqui é interessante. Lembre que essa barra aqui está dividindo, ele pega o quociente, não o resto. Tá bom? Para ele pegar o resto, tem que colocar o percentual, o símbolo de percente. Nós não queremos isso, só queremos só a média mesmo. Vou dar um print F e dizer a média dos números é. Aí aqui eu vou colocar um percent D. Depois disso, eu vou colocar o valor de quem? De média. Pronto, deixa eu executar para a gente testar. Digite o primeiro número, 5. Digite o terceiro número, o segundo número, 9. Digite o terceiro número. Digite o quarto número. E apareceu a média dos números é 6. Se você for somar todos os números, depois dividir por 4, vai dar 6. Tá bom? Então é isso, nesse exercício, para mostrar a média,
de 4 números lidos, fazemos assim. Lembrando é o seguinte, sempre pega o problema e vai quebrando ele, ó, por partes, e vai fazendo, testando, ok? Então, até a próxima, tenham uma ótima noite e fiquem com Deus.